Queridos, alegria estar com os amados mais uma noite e diante do tema que eu irei trazer hoje para cada um de nós, eu quero lembrar um momento que eu vivi na aldeia e estava ali de noite, de repente, é uma casa enorme, a aldeia, a casa onde nós moramos. Os primeiros 6 meses em que eu estive morando na aldeia, como eles não tinham construído a casa para minha família, conforme o combinado, então eu fiquei 6 meses, os primeiros 6 meses, morando na casa do cacique. E era um plano de Deus, porque aí eu pude ver, ouvir coisas que eu jamais teria visto ou ouvido se nós chegássemos na aldeia e já tivesse uma casa separada, construída para mim e para minha família. Então, foi essa grande oportunidade que eu tive de janeiro a julho, ficando um mês na casa do cacique, uma casa enorme com 48 indígenas, com homens, mulheres e crianças, todo mundo morando junto ali. Então eu vi muita coisa, Deus me revelou ali da cultura, da maneira como eles pensam, da língua deles, que certamente eu não teria vivido. E em julho minha família vem, e então nós começamos só então a morar juntos na aldeia. E ainda na casa do cacique, então nesses primeiros 6 meses, numa noite, eu estou vendo uma criança do outro lado da casa, na rede, passando mal, vomitando, se debatendo, e a criança de repente no meio da noite, ela saía correndo, se jogava no fogo, se jogava contra a palha, e os indígenas vinham, tentavam segurar, uma criancinha de uns 6 anos de idade, e os indígenas tentavam segurar, e ele ameaçava de sair pela floresta, correndo no meio da madrugada. Então foi uma noite muito cansativa, uma noite muito desgastante, e eu já imaginava o que estava acontecendo, mas eu queria ver a leitura deles, daqueles eventos ali. Então, já com o dia amanhecido, eu fui ao filho do cacique e perguntei para ele o que estava acontecendo ali com aquela criancinha. E aí ele me contou que na cultura, toda vez que a criança nasce, vovô e vovó dão de presente para o bebê, para o neto, um presente que é, na verdade, um espírito disciplinador, o que para mim e para você é um encosto, né, gente? É o nome que a gente chama, tá? Mas na cultura, na maneira deles verem, é um espírito que o neto ganha de presente do vovô e da vovó, e na verdade é um presente também que nós diríamos um presente de grego, né? Porque nessa cultura que nós trabalhamos, o pai e a mãe não bate nos filhos. Aí quem não conhece a cultura, olha assim de fora e fala assim, nossa, que cultura linda, né? Todos nós deveríamos ser assim. Olha que lindo, o indígena nunca bate no filho. Mal sabem que não bate por medo do espírito disciplinador, está sempre junto com a criança, e a hora que esse espírito disciplinador vê que a criança é desobediente aos pais, vê que os pais estão chateados com a criança, ele é quem disciplina a criança, podendo até mesmo matá-la. Como eu vi caso assim acontecendo na aldeia, de criança que morreu por causa, na visão deles, desse espírito disciplinador ter afogado a criança porque ela foi desobediente aos pais. Então o indígena ali naquele contexto não bate, não faz nada com seu filho, por medo do espírito disciplinador, ele poder até matar o seu filho. E naquela noite então, que estava acontecendo isso dentro daquela casa, no dia seguinte eu perguntei para o filho do cacique o que tinha acontecido, e ele então me contou esse aspecto da cultura, e ele disse mais, ele falou assim, professor, o espírito disciplinador dessa criança está profundamente incomodado, porque ele está dizendo que dentro desta casa existe a presença de um outro espírito muito poderoso que o está incomodando, que o está irritando, e ele então descontou essa ira dele na criança. Na hora, no meu coração, eu pensei com Deus,
eu sei que espírito é esse. Esse espírito mais poderoso, mais forte e que incomoda as trevas. É o Espírito Santo de Deus em mim. Queridos, nós não podemos esquecer, e muitas vezes nós esquecemos, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que atuam neste mundo tenebroso. Muitas vezes nós esquecemos da realidade de que toda vez que nós nos apresentamos em quaisquer lugares, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, o mundo espiritual sabe quem nós somos. Talvez as pessoas ali não saibam, mas o mundo espiritual sabe quem você é. Sabe que você é uma luz, um farol, e em ti brilha o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma luz que incomoda as trevas. Então, muitas vezes, nós vemos as pessoas se incomodarem conosco e a gente fica assim, mas por que ele está chateado comigo? Por que ele está assim, dizendo essas coisas para mim? Ele nem me conhece. E a gente esquece que, na verdade, as pessoas aí fora, elas são marionetes na mão de Satanás. E muitas vezes nós esquecemos de orar por elas, de entender que elas estão cegadas pelo Espírito que atua neste mundo tenebroso. E às vezes a gente até leva isso para o lado pessoal, quando na verdade não é pessoal. As pessoas estão aí, como um dia eu estive também, preso nas mãos de Satanás. Essas pessoas aí fora estão, e elas interpretam e entendem o mundo de acordo com aquilo que Satanás está cegando elas para não verem. Mas nesta noite, a minha oração é que você use os olhos da fé, que você veja a realidade para muito além do que os nossos olhos da carne insistem em ver. A gente precisa amadurecer espiritualmente, a gente precisa perceber espiritualmente que os nossos desafios, as nossas lutas, às vezes é contra o marido, às vezes é contra a esposa, às vezes é a perseguição no trabalho nosso, um patrão que insiste em nos incomodar, em nos perseguir. Muitas vezes a gente esquece que ele está debaixo do uso, da manipulação do mundo espiritual, contrário, rebelde a Deus. Eu e você precisamos orar mais. Eu e você precisamos abrir os nossos olhos da fé e enxergar aquilo que Deus quer que eu e você enxerguemos. Existe um texto que sempre me impressionou na Bíblia, porque eu fico pensando se naquele primeiro Natal, em que José e Maria estão ali naquela estrebaria, diante de tanta dificuldade, diante de tanta perseguição, ninguém os recebeu em nenhuma casa, eles não encontraram espaço para eles, Maria grávida, então toda aquela situação, até que eles acham uma estrebaria, um lugar ali, difícil, complicado, rústico, sem conforto, para ter Jesus. E então os anjos aparecem para os pastores vêm correndo e encontram ali naquele momento o Senhor Jesus, aquele bebezinho. E eu fico imaginando se naquela noite, nessa cena, José realmente entendia o que estava acontecendo. Se Maria realmente entendia tudo o que estava em jogo ali naquela noite. Se os pastores, quando chegaram, eles realmente conseguiam enxergar o que estava de fato acontecendo ali, que não era meramente um nascimento de mais um bebê, que não era meramente o nascimento de um rei, de um Messias, que ainda que fosse anunciado a eles pelos anjos, mas era muito mais do que isso em jogo. E aí, de repente, para mim e para você, Apocalipse 12 se abre com uma descrição do primeiro Natal de uma maneira sobrenatural. E eu queria que depois vocês em casa olhassem esse texto.
Apocalipse capítulo 12, como que Deus enxerga o mundo com os olhos dele. E este é o convite nessa noite, que eu e você comecemos a enxergar mais o mundo à nossa volta com os olhos de Deus. E Apocalipse mostra o grande descortinar do mundo sobrenatural, da maneira como Deus está vendo. E muitas vezes nós só queremos enxergar o mundo com os olhos da carne, esses olhos limitados, esses olhos que estão tão preocupados com o aqui e agora, com o imediato, com os meus problemas, a conta de água, a conta de luz que eu tenho que pagar, é a matrícula do meu filho, é a mensalidade da escola. Às vezes nós nos deixamos afogar pelos problemas diários e deixamos de enxergar o mundo com os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, ainda pensando em Apocalipse, à medida que eu vou conversando com vocês, eu vou lembrando de algumas coisas importantes. Apocalipse capítulo 4, depois das cartas ali, onde vai sendo mostrado as cartas para cada igreja, das 7 igrejas de Apocalipse, ali no capítulo 4 diz exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Lembra, a situação do autor de Apocalipse, ele está sendo torturado, ele está na ilha de Patmos, ele está exilado, ele está em agonia, e no meio daquela tortura por causa do evangelho, porque ele está sendo penalizado pelo Império Romano por ser um seguidor de Jesus Cristo, ali, no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio daquela situação tão contrária a ele, abre uma porta no céu. E João ouve uma voz que diz: vem cá, sobe, que eu te mostrarei muito mais do que os teus olhos da carne estão enxergando. E aí então João vê o céu, e vê que está sentado no alto e sublime trono o Cordeiro, o único digno de abrir o livro, que vai desatar a história, que vai encerrar a história. Queridos, nós estamos diante de um Deus que está com o controle da história totalmente nas suas mãos. Mas eu sei que no nosso dia a dia a gente esquece disso. No nosso dia a dia a gente se deixa atropelar pelos problemas. No nosso dia a dia nós não sabemos ou esquecemos que podemos encontrar refúgio no nosso Senhor. E toda igreja missionária, toda igreja comprometida com a grande comissão, como nós vimos ontem, muitas vezes ela se sente marcada, machucada, magoada, ferida. A caminhada não é fácil. Jesus disse: no mundo vocês terão tribulação, mas calma, eu venci o mundo. Queridos, Jesus venceu o mundo. Então a gente, como igreja missionária, como igreja obediente à grande comissão, nós sabemos onde está o nosso refúgio. E é sobre isso que eu quero conversar hoje à noite com vocês, convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Um salmo missionário. Eu quero que você tenha bastante atenção a essa leitura e a exposição hoje da palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, que texto maravilhoso, que texto rico, é palavra de Deus, um texto que ao lermos, ele naturalmente já fala comigo e com você, e que impactou Martinho Lutero no auge da perseguição da Reforma Protestante, a ponto dele, inspirado por esse salmo, compor Castelo Forte, um hino que nós estamos sempre cantando na igreja do Senhor. E muitas vezes eu e você não paramos para pensar o peso que foi na vida real, ali com Martinho Lutero, esse levantar-se contra uma instituição que era o próprio Deus na terra. Quantos pré-reformadores tinham sido presos, torturados, mortos, queimados, antes de Martinho Lutero? Lutero foi tomando consciência da perseguição, da dureza da igreja, que não queria ser reformada, que não aceitou as 95 teses, e passou a julgá-lo, passou a persegui-lo, queria prendê-lo, a ponto de Martinho Lutero ter que ser sequestrado pelos seus amigos, para protegê-lo, para que ele não fosse preso e não recebesse um julgamento injusto. E nesse sequestro, guardam Martinho Lutero no alto de uma torre, e é lá no alto de uma torre, num quarto pequeno, onde durante um ano, Lutero fica ali, traduzindo a Bíblia para o alemão, fazendo a famosa tradução da Bíblia para a língua do povo, porque Martinho Lutero sabia que a palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Meus amados, este verso de Romanos foi o verso que numa noite, com a vela acesa, Lutero, doutor da igreja, monge agostiniano, conhecedor, leitor, estudioso da palavra de Deus, mas quantos de nós lemos e relemos a palavra, mas sem o Espírito Santo, continuamos cegos sem entender? Lutero era cego, era um doutor da igreja cego, como um dia eu e você também fomos cegos. Eu fiz seminário para ser padre, queridos. Eu já tinha lido a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis a Apocalipse, mas ela nunca me significou nada, até o dia que o Espírito Santo veio e abriu os olhos da fé, que são os olhos que eu e você somos chamados, não apenas a lermos a Bíblia a partir deles, mas lermos o mundo que nos cerca. Nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos ser inocentes, achando que o levante do inimigo não está aí, diante de nós, invadindo as nossas casas, as nossas famílias, a nossa escola, a universidade, o nosso trabalho. Nós precisamos pedir a Deus os olhos da fé, os mesmos olhos que foram dados a Martinho Lutero, e Lutero então preso naquela torre. E como eu disse aos queridos, muitas vezes a gente não imagina, não pensa, não consegue se colocar no lugar de Lutero, e imaginar todo o peso, todo o medo, toda a angústia
que ele, como um pecador, Lutero era um homem de carne e osso, queridos, não era um super crente, não era um super-herói, com certeza temia, tinha medo, e o coração cheio de dúvidas. Os seus biógrafos narram que numa das noites em que Lutero estava ali no alto daquela torre, traduzindo a Bíblia para o alemão, na escuridão daquela madrugada, à luz de vela, ele vê no alto daquela torre, dentro daquele quarto, Satanás. Satanás olhando para ele. E Satanás diz para Lutero: Lutero, você acha realmente que toda a Europa está errada e só você está certo? Você realmente acha que toda a Europa está errada e só você está certo? Você realmente acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática e que a igreja se desviou do Evangelho e que a igreja na Europa está totalmente errada e só você conhece a verdade? Queridos, Lutero era um homem de carne e osso como eu e você, com o coração cheio de dúvidas e angústias, mas naquela noite ele enfrentou Satanás e assumiu que sim, porque a verdade é a palavra de Deus contra tudo e contra todos. Meus amados, ainda que o mundo seja contra nós, Deus está com você, Deus é o seu refúgio. E Martinho Lutero se escondeu no Senhor e compôs Castelo Forte, porque ele conheceu que no meio das tragédias, no meio das dificuldades, no meio da perseguição, só existe um refúgio verdadeiro, que é o Senhor Todo-Poderoso. Veja que o Salmo 46 começa com uma declaração de fé, que precisa encher a minha boca e o seu coração diariamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você recita esse verso quando você está passando por dificuldades, por angústias, por perseguições, no meio das tribulações? Você declara pela fé, queridos, e olha, declarar pela fé, viver pela fé, é viver não segundo os olhos da carne, não segundo o que eu estou vendo ao meu redor. Ao meu redor o mundo pode estar caindo, ainda assim eu sou chamado a declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O verso 2 e o verso 3 do Salmo descrevem esse mundo caótico. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esses dois versos que nós acabamos de ler, eles me lembram um outro verso, Abacuque capítulo 3, Abacuque está dizendo a mesma coisa, só que os contextos aqui são diferentes. Os estudiosos dizem que o contexto histórico provável do Salmo 46 é exatamente quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele está invadindo a Judéia, ele já derrubou o reino do norte, ele já derrubou a capital do reino do norte, a Samaria, e agora ele invade Judá, ele agora está ao redor de Jerusalém. Então o povo de Jerusalém, quando está olhando para os muros, está vendo exatamente a cidade cercada pelo rei da Síria. Isto é, a queda é inevitável, a tribulação chegou, a terra está transtornada, os montes se abalam no seio dos mares, as águas estão tumultuando, espumando, e na sua fúria os montes estremecem. Queridos, o rei da Síria vai invadir Jerusalém, vai destruir tudo, vai levar cativo o povo de Jerusalém, como fez já com o povo de Samaria do reino do norte. Não haverá mais chance.
eles serão derrotados. Só que o profeta, o rei Ezequias, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele chama o povo para encontrar refúgio no meio da calamidade no Senhor Todo-Poderoso. E Deus intervém sobrenaturalmente. E o rei da Síria não consegue invadir Jerusalém. Sai fugido, sem conseguir derrubar a cidade forte do Senhor. Mas se você lembra, não acontecerá isso lá em Abacuque. Em Abacuque, alguns anos depois, o profeta está mais uma vez diante da mesma cena, só que agora é o reino da Babilônia, que está cercando Jerusalém. Só que Deus já falou para Abacuque, não adianta. Eu dei todas as oportunidades para vocês não se arrependeram dos seus pecados. Agora a Babilônia vai invadir a cidade. Babilônia vai levar vocês cativos durante 70 anos, escravizados na Babilônia. Mas um dia, depois desses 70 anos escravos, vocês voltarão para cá, mudados, transformados, porque de vocês nascerá o Cristo, o Messias. Mas eu preciso preparar este povo duro, rebelde, para que de vocês venha o meu renovo, para que venha o Messias de vocês. E Abacuque olha ao seu redor, a cidade de Jerusalém cercada pelo exército, e ele então entoa aquele lindo cântico, dizendo exatamente isso: ainda que a terra não dê o seu fruto, ainda que a vide não floresça, eu me agarrarei ao meu Senhor. Queridos, nós podemos declarar pela fé assim? Ou nós só estamos tranquilos no Senhor enquanto estamos tranquilos na nossa vida? Será que nós encontramos no Senhor o nosso refúgio? Será que no meio da calamidade, em quem você busca o seu refúgio? A quem você tem orado? A quem você tem buscado? O subtítulo do Salmo 46 coloca para nós que a autoria do Salmo é dos filhos de Corá, o que é muito interessante. Se você lembra quem foi Corá, Corá foi o rebelde que se levantou contra Moisés no meio do deserto. Ele, a família dele, outros rebeldes, questionaram a autoridade de Moisés e se colocaram contra Moisés, trazendo angústia para o povo de Deus, trazendo angústia para Moisés. E o momento de rebelião foi tão terrível que Moisés então pediu a Deus uma intervenção, que Deus mostrasse quem era o líder da parte de Deus, se Moisés ou aqueles rebeldes. E o texto bíblico diz que a terra se abre, e todos os rebeldes são engolidos e morrem na abertura da terra que os engole, menos os filhos de Corá. Os filhos de Corá são poupados misericordiosamente, porque eles já estavam arrependidos da rebeldia e intervindo ao seu pai, dizendo para o pai abandonar essa rebeldia contra o Deus de Moisés. E então Deus os poupa. E é interessante, amados, porque não é apenas o Salmo 46 que é atribuído a essa geração que tem como patriarca Corá. Veja que o livro 2 de Salmos, ali no capítulo 42, Salmo 42, já é atribuído aos filhos de Corá. A alma anela por Deus. É um salmo que diz do desejo que eu tenho por Deus. Salmo 43, dos filhos de Corá, fala do desejo que eu tenho, não apenas por Deus, mas o desejo que eu tenho de estar na igreja, no santuário do Senhor. E se a minha alma anela por Deus, é em Deus que eu procuro o meu auxílio. Salmo 44,
todos esses salmos são dos filhos de Corá. E é interessante porque é uma família que sabe onde encontraram o seu refúgio na hora da calamidade. Queridos, todos foram engolidos no deserto, todos os rebeldes foram engolidos na terra, mas essa família encontrou auxílio, refúgio no Senhor. Salmo 45, finalmente, fala, depois de, no Salmo 42, o salmista fala do desejo por Deus, do desejo pela igreja, da certeza de que o auxílio vem do Senhor. No Salmo 45 inverte e fala para mim e para você do desejo, do amor que Deus tem pelo seu povo. Veja, todos os salmos são de autoria dessa geração de Corá. E finalmente, queridos, o que eu quero trazer para mim e para você então, a partir desse contexto nessa noite, é que o Salmo 46, agora, parece exatamente isso, um convite, um chamado. Olhem, vejam o refúgio de Deus, corramos para lá. É isso que traz o Salmo 46, e é isso o que traz para mim e para você nesta noite missionária. Para onde temos corrido? Em quem temos encontrado o nosso refúgio? O salmista está dizendo para mim e para você: olhem, vejam o refúgio de Deus, corramos para lá. Primeiro ponto que eu quero tratar nesta noite é que somos chamados para vermos o rio de Deus na cidade. Olha lá no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Meus amados, em Jerusalém não tem rio. Em Jerusalém não tem rio. E o salmista está dizendo para mim e para você: há um rio em Jerusalém, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a Jerusalém. Mas geograficamente não tem rio nenhum em Jerusalém. Eu disse para vocês que o convite nesta noite era para olharmos com os olhos da fé. E o salmista está chamando a mim e a você para entendermos que há um rio, sim. Há um rio correndo na cidade de Deus. Há um rio e eu e você precisamos ver este rio. Este rio de Deus na cidade, na Jerusalém celeste. Meus amados, um dia a Jerusalém celeste virá sobre a terra, quando o Senhor Jesus retornar. E lá no livro de Apocalipse, o grande desfecho dessa história é que quando Jerusalém celeste descer, está escrito no livro de Apocalipse, há um rio que sai do trono do Senhor Jesus, do meio da cidade. Há um rio, sim, e é para lá que eu e você devemos correr. Nós precisamos ver o sobrenatural, nós precisamos ver com os olhos da fé, com os olhos de Deus, porque no meio da tribulação, no meio da perseguição que virá sobre a igreja, que virá sobre a minha casa, sobre a sua casa, que virá, se levantará contra os nossos filhos, só há um refúgio possível, e este refúgio está no rio de Deus, que se encontra na Jerusalém celeste. E Jesus no Evangelho de João diz: venham a mim todos os que têm sede, e aqueles que matarem a sede em mim, de você fluirão rios de água viva. Meus amados, olha que maravilha o que está sendo dito nessa noite. Olha o que a palavra de Deus diz: onde você tem saciado a sua sede, em quem você tem buscado refúgio, quais são os seus ídolos? Quebra em nome do Senhor Jesus, quebra esses falsos altares. Só há refúgio no rio de vida que está na cidade de Deus. E quem é este rio? O próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a fonte de água viva, venha até mim e beba, e quem beber de mim jamais terá sede. E não é só essa promessa: quem vier a mim,
e beber de mim, jamais terá sede, e de você fluirá rios de água viva, que atingirão toda esta cidade. Amém? Eu falei para você que era um salmo missionário, mas missões começam no teu coração. Missões começam com o Espírito Santo transformando você. Missões começam com você sabendo onde está o seu refúgio. E então, você sairá por essa cidade, distribuindo esses rios de água viva que estão transbordando de você, que bebeu no Senhor Jesus. Queridos, o segundo ponto que eu quero trazer para você nesta noite, é que eu e você somos chamados para vermos a presença de Deus no meio do seu povo. Olha lá o verso 5, Deus está no meio da cidade, ela jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. Então o nosso Deus está no meio da cidade. Onde é a cidade do nosso Senhor? No meio do seu povo. Onde Deus habita? No meio de nós. Queridos, você tem vindo à igreja chamando as pessoas para estarem aqui, porque é aqui o refúgio do Senhor. Ou você não acredita nisso? Ou você não acredita que Jesus está aqui neste momento? O nosso refúgio é o Senhor Jesus. Então por que você não veio hoje para a igreja trazendo mais alguém? Alguém que não conhece o Senhor Jesus, que tem se refugiado em mentiras, em idolatrias, em drogas, em bebida, na tristeza, na depressão. Por que você não chamou essa pessoa? Eu sei onde você pode se esconder. Eu sei onde você pode se refugiar. Vem comigo, eu também estou correndo para lá. Olhem, vejam o refúgio de Deus, corramos para lá, no rio de vida, na cidade de Deus, na igreja, no meio do povo do Senhor, ali está o refúgio. Meu querido, nós somos abençoados. A reforma protestante trouxe algumas verdades esquecidas pela igreja, e que eu e você não podemos esquecer. O batismo, ele alimenta a nossa alma. A Santa Ceia alimenta a nossa alma, mas a comunhão dos santos alimenta a nossa alma, também é meio de graça. Nós estarmos aqui nessa noite, orando uns pelos outros, nos alimentando juntos, nos confraternizando, nós estamos sendo alimentados pela graça. Isso é meio de graça. A igreja reunida do Senhor é que coloca medo em Satanás. O inferno treme toda vez que você vem à casa do Senhor. Você já fez um estudo sobre o dia do juízo? Sobre o dia do Senhor? Eu tive essa oportunidade, queridos. E quando a gente fala para as pessoas que nós devemos ir à casa do Senhor no domingo, porque é o dia do Senhor, meus amados, você já parou para pensar que Deus está julgando o mundo, que vir à igreja no domingo é uma antessala do juízo final? Já parou para pensar nisso? Porque enquanto você vem domingo à igreja, milhares e milhares de pessoas que foram convidadas não vêm, e elas estão sendo julgadas por isso, porque o domingo é o dia do Senhor, e o dia do Senhor é o dia da ira de Deus, e o dia da ira do Senhor é um dia de julgamento. É como Paulo diz lá em Coríntios, naquela carta dele maravilhosa, onde ele diz assim: olha, o evangelho é o bom perfume de Cristo, bom perfume para nós, os salvos, mas para os que estão se perdendo, os rebeldes, não é um bom perfume. O mesmo cheiro gostoso. Queridos, essa imagem de Paulo é maravilhosa. Paulo está pensando nos soldados romanos que saíram para a guerra, eles foram vitoriosos na guerra, eles escravizaram soldados do povo inimigo e agora estão entrando em Roma triunfantes. E quando o exército romano entrava em Roma triunfante, na entrada eram quebrados perfumes. Então, quando os soldados romanos entravam em Roma, era aquele cheiro de vitória, aquele cheiro gostoso, cheiro de vitória, o exército estava entrando na cidade. Mas o mesmo perfume era sentido pelos escravos, amarrados, derrotados, que estavam vindo logo atrás. Para os soldados romanos era cheiro de vitória.
para os soldados que iam ser escravizados, não era cheiro de vitória, o mesmo perfume. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho que, quando é pregado, ele é pregado para a salvação, mas também para a condenação. O dia do Senhor, vir à casa do Senhor, é colocar a Deus em primeiro lugar, é mostrar que contra tudo e contra todos nós estamos vindo juntos como povo do Senhor, nesta cidade onde Deus se manifesta aqui no nosso meio. Ele é o nosso refúgio. Nós estamos declarando ao mundo que cremos na palavra do Senhor e cremos que Deus se manifesta no meio da sua cidade, no meio do seu povo. Amém, queridos? Mas o terceiro e último ponto que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é que eu e você somos chamados para vermos a vitória já consumada de Deus na cruz. Do verso 6 até o verso 10 do Salmo 46, é um conjunto de versos em que neste momento Deus chama o seu povo e diz para eles: eu vou vencer a batalha, eu já venci a guerra, não tenham medo, bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus então aqui agora está dizendo o quê? Que as nações são rebeldes contra Ele, mas não adianta, queridos, o inferno vai se debater contra Deus, e nós, refugiados no Senhor, vamos ver a destruição de Deus sobre todos os que se rebelaram contra o seu Filho Jesus, porque na cruz de Cristo a vitória já está decretada, já está ganha. Então avance, igreja, porque o salmo é missionário, Deus já venceu, e a pregação do Evangelho é o anúncio de uma vitória já conquistada na cruz. E Deus então vira e mais uma vez diz para mim e para você, no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Queridos, quem é o Deus que está conosco? Quem é o Deus Emanuel? Jesus. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu falei para vocês que era um salmo missionário. Deus está conosco, então não temamos, avancemos, igreja. Olhem, vejam o refúgio de Deus, corramos para lá. E à medida que eu e você estamos correndo para nos refugiarmos no Senhor Jesus, eu e você vamos convidar outros a irem conosco. Isto é missões. Eu e você correndo na direção do único e verdadeiro refúgio, porque eu e você sabemos quem é o verdadeiro refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E à medida que estamos correndo para Ele, estamos indo ao encontro do Senhor Jesus, nós estamos chamando outros. Venham, venham conosco. Eu sei onde eu e você podemos nos esconder. Eu sei onde eu e você podemos nos refugiar. Então, enquanto a igreja corre para os braços do Senhor Jesus, ela corre para os braços do Senhor Jesus, chamando outros. Chame o seu vizinho para a casa do Senhor, chame a sua família para a casa do Senhor, chame o seu patrão, chame o seu professor, chame os seus colegas de escola, mas queridos, o chamem, porque nós estamos correndo para o refúgio do Senhor, nós conhecemos esse refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Meus amados, agora é um texto de juízo final. Deus põe termo, a guerra terminará. Por todo o planeta Terra, Deus declara a vitória dele. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O exército de Satanás, os inimigos do Senhor, os rebeldes, o que diz lá no livro de Apocalipse, o inferno, com o exército de Satanás, será lançado no fogo do inferno, e o fogo do inferno será lançado no lago de enxofre. Meus amados, é sobre isso
o que o salmista está dizendo e narrando para mim e para você aqui agora. Então, o verso 10, aquietai-vos. Por que essa ansiedade? Conta para mim. Por que você está preocupado com o seu emprego? Conta para mim. Por que você está preocupado, angustiado com o futuro do seu filho? A faculdade, o emprego dele, o que vai acontecer com você? Aquietai-vos. Você não entendeu ainda que eu estou no controle, diz o Senhor. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. E você me pertence. Você me pertence. Vem para mim, se refugia, descansa em mim. Deixa que eu cuidarei de tudo mais. Aquieta o teu coração. Descansa em mim. Eu sou o teu refúgio, diz o Senhor. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Este evangelho da salvação irá até os confins da terra. A palavra do Senhor, a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Amém? Queridos, e o salmo termina: o Senhor dos exércitos está conosco. Emanuel, Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês lembram de ontem? Quem não estava ontem aqui, levanta a mão. Então agora vocês vão perguntar para quem veio ontem sobre a oração do picareta Jacó. Tá certo? Porque 2 vezes no Salmo 46, Deus se apresenta como Deus de Jacó, sendo o nosso refúgio. Lembra? Jacó estava fugindo, só que Jacó não estava entendendo nada. Deus se apresentou e disse: eu vou cuidar de você. Aquieta, Jacó, calma. Só que Jacó, na sua ansiedade, gente, ansiedade é um mal do pecado. Eu e você somos ansiosos. Eu e você somos cheios de insegurança em relação ao dia de amanhã. Mas o que diz a palavra de Deus? Calma, lança a tua ansiedade no coração do Senhor, porque até aqui Ele tem cuidado de você. Não tem cuidado? Você não está aqui hoje com saúde? Você não está aqui vivo? Então calma, aquietai-vos, aquietai-vos. O que eu e você temos que fazer? Prega o Evangelho, anuncie essa palavra, chama outros para se refugiarem com você no Senhor, e deixa o mais, tudo mais, está nas mãos do Senhor. Queridos, o convite do Senhor é anunciado enquanto eu e você corremos para o refúgio que se encontra somente nele. Amém? Então eu quero te relembrar nesta noite, mais uma vez, corra ao Senhor, mas corra chamando outros, porque essa conferência é uma conferência missionária, e eu vim aqui hoje para lembrar isso para vocês. Se você tem encontrado refúgio no Senhor Jesus, descanso no Senhor Jesus, é para que você chame outros, para conhecer esse mesmo refúgio, esse mesmo descanso. Eu quero orar por você. Ó Pai amado, nós somos ansiosos, eu sei disso, Senhor. Eu sei que muitos de nós aqui estamos nos debatendo, preocupados com tantas coisas, às vezes com a perseguição da igreja em outros lugares, às vezes com a perseguição da igreja que aumenta no mundo, às vezes com a conta de água, a conta de luz, os nossos filhos que não estão na tua casa, Senhor, o marido que não vem à tua casa, a esposa que não vem à tua casa, Senhor, tanta coisa, ó Pai, a saúde nossa, tanta coisa, Senhor, a gente se angustia e deixa a ansiedade tomar conta, a gente fica olhando demais com esses olhos da carne, perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, fortalece a nossa fé, Senhor, nessa noite, que a gente enxergue com os teus olhos, Pai, que a gente enxergue, Pai, que a gente volte a ver com os olhos da fé, Senhor, que é em Ti que está o nosso refúgio, que a gente reaprenda a correr até os Teus braços, descansar aos pés da cruz, Senhor, mas que enquanto estamos correndo, que a gente possa chamar outros a correrem conosco também. Esta é a missão da igreja, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Queridos, uma alegria mais uma vez estar com vocês. Eu estou dando trabalho na casa do pastor Silas. Ele vai acordar 3 da manhã para me levar, porque o avião acabou sendo mais cedo do que a gente esperava. Então, olhem pela gente, a gente vai sair de madrugada para poder ir lá para o Rio de Janeiro pegar o avião, mas a gente vai sair descansado no Senhor, porque Deus é o nosso refúgio. E eu quero que isso seja verdade na sua vida também. Aquieta. Deus controla a sua vida. Entrega o amanhã para Deus, Ele está no controle. Faz a tua obra. Qual é a tua obra? Chama outros para refugiarem no Senhor Jesus junto com você. Amém?